Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula aqui no canal. Como você já sabe, nós estamos trabalhando uma sequência de videoaulas sobre razão, proporção, porcentagem, regra de 3 simples e regra de 3 composta. Nós já vimos algumas dessas videoaulas, razão e proporção. Hoje iríamos ver porcentagem, mas antes de ver porcentagem, nós vamos ver grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais, ok? Logo nesse momento eu te convido para se inscrever no canal, ativar as notificações para que você não perca nada do que teremos por aqui, beleza? Vamos começar então. Antes de saber o que são grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, nós precisamos saber o que é uma grandeza. Bom, grandeza nada mais é do que aquilo que pode ser representado por uma medida. Vamos ver alguns exemplos aqui para você entender. A altura de uma pessoa, por exemplo, é uma grandeza, pode ser representada como uma medida, né? A massa de um objeto também é uma grandeza. O peso de um objeto também é uma grandeza. A velocidade de um móvel também é uma grandeza. O tempo decorrido na realização de uma certa tarefa é uma grandeza. Enfim, são inúmeras as grandezas existentes, tá? Grandezas diretamente proporcionais. Vamos ver o conceito. São aquelas que crescem na mesma proporção ou decrescem na mesma proporção. Vamos analisar um exemplo para que você entenda o que o conceito está querendo dizer. Olha só, vamos imaginar a seguinte situação. Você foi à feira comprar tomate, certo? Então você foi comprar uma certa quantidade de tomate, certo? Então você tem aqui uma grandeza Q, tá? E aí você sabe que se você for comprar tomate, você vai pagar um certo valor, tá? Então nós temos uma outra grandeza envolvida na situação, que é o valor. Se por um acaso você comprar 1 kg de tomate e 1 kg de tomate custar R$5, é lógico que você vai pagar apenas R$5. Mas se você dobrar essa quantidade de tomate a comprar, claro que o valor a pagar também vai dobrar, de 5 vai para R$10, certo? Se você resolver triplicar a quantidade inicial, ou seja, para 3 kg, automaticamente o valor a pagar também vai triplicar. Então nesse caso você iria pagar R$15. Isso é bem lógico. Você pode observar que essas grandezas estão crescendo juntas. Quando a gente aumenta a quantidade de tomate a ser comprado, automaticamente o valor também aumenta. Então a grandeza Q aumenta e a grandeza V também aumenta. As duas crescem juntas. Quando isso acontece, a gente diz que essas grandezas são diretamente proporcionais. Eu posso representar isso dessa forma aqui, ó. A grandeza Q é diretamente proporcional à grandeza V. Beleza? Vamos analisar essa situação aqui, ó. Carla percebeu que a torneira de seu banheiro estava vazando. Para medir o vazamento por minuto, colocou um recipiente graduado sobre a torneira. O que ela anotou? Quais as observações que Carla fez? Primeiro, ela observou que existem duas grandezas envolvidas na situação, que é a grandeza tempo e a grandeza volume, né? Quanto mais tempo se passa com essa torneira vazando, automaticamente mais líquido será desperdiçado. Então ela fez as seguintes anotações. Quando se passou 1 minuto, ela observou que o líquido desperdiçado era de 5 ml. Decorridos 2 minutos, 10 ml, 3 minutos, 15 ml, 4 minutos, 20 ml, 5 minutos, 25 ml. Observe que quando a grandeza tempo ela aumenta, automaticamente a grandeza volume também aumenta. Logo, trata-se de grandezas diretamente proporcionais, ok? Então, eu posso representar assim, ó, o tempo é uma grandeza diretamente proporcional ao volume. Quando o tempo aumenta, o volume também aumenta, beleza? Grandezas inversamente proporcionais, vamos ao conceito. São aquelas que enquanto uma cresce, a outra decresce na mesma proporção. Vamos observar agora, em algumas situações envolvendo duas grandezas, que enquanto uma estiver crescendo, a outra automaticamente vai estar decrescendo, isso na mesma proporção.
Vamos observar um exemplo para você entender o que eu estou falando. Imagine aí que você vai fazer um trajeto de uma cidade A até uma cidade B, ok? E essa distância a ser percorrida é de X quilômetros. Você vai percorrer uma distância de X quilômetros. É claro que nessa situação você tem duas grandezas envolvidas. Que grandezas são essas? É a grandeza velocidade e a grandeza tempo, certo? São essas duas grandezas que você tem envolvidas nessa situação. Vamos supor que você faça esse trajeto aí de X quilômetros andando a uma velocidade de 70 km por hora. E imagina-se também que você faça esse trajeto em 2 horas, tá? Então você a 70 km por hora de velocidade chega lá na cidade B 2 horas depois. Se você por um acaso resolver no início do trajeto dobrar essa velocidade, ou seja, em vez de 70 ir a 140 km por hora, o que provavelmente vai acontecer com o tempo? A lógica diz que esse tempo vai ser reduzido pela metade. Se você dobrou a velocidade, automaticamente você vai chegar mais rápido. E teoricamente você vai chegar lá em 1 hora. Observe bem que a grandeza velocidade ela aumentou. Foi de 70 para 140. E no momento em que houve esse aumento de velocidade, o tempo foi reduzido, ou seja, o tempo foi diminuído. Aumentou-se a velocidade, diminuiu-se o tempo. Observe bem que as grandezas, elas nesse caso, são inversamente proporcionais. Enquanto uma está aumentando, a outra está diminuindo, tá? Eu posso representar isso dessa forma aqui, ó. A velocidade v, ela é inversamente proporcional ao tempo t, escrito dessa forma aqui, beleza? Vamos analisar essa outra situação aqui, ó. Suponha que em uma certa doceria, um funcionário faça certa quantidade de doces em 6 horas, tá? Bom, vamos supor que esse funcionário vá fazer X doces. E aí esses X doces ele leva 6 horas para fazer. Nós temos aqui duas grandezas envolvidas, que é o número de funcionários e o tempo gasto para fazer esses X doces. Se por um acaso se resolver dobrar o número de funcionários, o que vai acontecer com o tempo gasto para fazer esses X doces? A gente observa que o tempo vai diminuir. Se o número de funcionários dobra, automaticamente o tempo é reduzido pela metade. Então, de 6, vai se precisar apenas 3 horas. Se você triplica o número de funcionários, você vai observar que o tempo ele vai ser reduzido em 3 partes. Ou seja, o tempo inicial que era de 6, agora vai ficar apenas de 2. Se você quadruplicar o número de funcionários, aumentar 4 vezes, o que acontece com o tempo? Ele vai ser dividido por 4. E aí, nesse caso aí, os funcionários precisarão apenas de 1,5 horas para poder fazer esses X doces. Observe bem que a grandeza número de funcionários está aumentando, tá? Isso aqui está aumentando. E aí, no momento que essa grandeza funcionários aumenta, o tempo ele diminui, certo? Então, enquanto a grandeza funcionário aumenta, o tempo diminui. São grandezas inversamente proporcionais, ok? Como é que eu represento isso aí, ó? Eu posso representar assim, ó. Número de funcionários é inversamente proporcional ao tempo gasto para se fazer uma certa quantidade de doce, beleza? Para finalizar, vamos resolver um exercício, ok? Vamos lá. Classificar as grandezas em diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, beleza? Vamos lá. Letra A, velocidade e tempo, olha as grandezas, velocidade e tempo, gasto para percorrer determinado trajeto. Nós vimos em um exemplo anteriormente que a velocidade em relação ao tempo, quando se trata de distância percorrida, elas são inversamente proporcionais, porque quanto maior é a velocidade que você aplica no seu veículo, menos tempo você vai precisar para executar aquele trajeto. Ou seja, a grandeza velocidade é inversamente proporcional ao tempo, certo? Aqui nós temos grandezas inversamente proporcionais, beleza? Na letra B,
número de pães e quantidade de farinha de trigo necessária para fazer esses pães. Então nós temos as duas grandezas, ó. É o número de pães e a quantidade de farinha para fazer esses pães, é lógico, né? Imagine que você queira fazer um pão e precise de 200 gramas de farinha. Se resolver dobrar o número de pães a serem feitos, automaticamente o que acontece com a quantidade de farinha? Ela também é dobrada, vai para 400. Então, nesse caso, você percebe que quando você aumenta a grandeza pães, automaticamente a grandeza quantidade de farinha também vai aumentar. Quando isso acontece, a gente tem grandezas diretamente proporcionais. Então, a grandeza número de pães é diretamente proporcional à grandeza quantidade de farinha. Beleza? Isso aqui, nesse caso, temos grandezas diretamente proporcionais. Letra C. Idade e massa de uma pessoa. Observe bem, ó, que as grandezas envolvidas aqui são idade e massa de uma pessoa. Você vai perceber que a idade não tem nada a ver com a massa de uma pessoa. Não há uma relação de proporcionalidade. Se a idade de uma pessoa aumenta, não significa dizer que a massa daquela pessoa vai aumentar. Tá? E se a massa de uma pessoa aumenta, não significa dizer que a idade vai diminuir. Nada a ver. Logo, a gente pode dizer que essas grandezas não são nem diretamente proporcionais, nem inversamente proporcionais. Ou seja, não há relação de proporcionalidade entre elas. Então, você simplesmente diz isso, ó, que aqui não há relação de proporcionalidade. Ok? Finalizamos mais uma aula sobre essa série. Espero que você esteja entendendo todo o conteúdo. Assista todas as videoaulas que nós estamos postando aqui. Não esqueça de deixar o teu like caso você tenha gostado, se inscrever no canal, ativar as notificações e nos ajudar a crescer cada vez mais. Beleza? Espero na próxima aula. Tchau. Até a próxima. Valeu.